E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos na igreja. Estar na igreja não significa estar aqui no tabernáculo. Você pode estar envolvido com o mundo e estar aqui no tabernáculo. Mas o profeta disse que você não pode estar envolvido com o mundo e estar na igreja. O tabernáculo é a construção, são as 4 paredes. Agora, igreja é uma entidade espiritual, da qual você faz parte através do Espírito Santo. São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13: porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Que corpo seria este? A igreja. A Bíblia responde à Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 24. São Paulo disse: regozijo-me no que padeço, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Agora eu creio, diz o profeta, que isto vai bem fundo. Toma seu lugar. Vejam, nós não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos e saiamos do meio das pessoas impuras. Não se relacionem com elas, não sejam participantes de seus pecados, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem a justiça com a injustiça? E que ligação há entre Cristo e Belial? São Paulo é que pergunta assim. Na verdade, separar-se das pessoas impuras, a Bíblia é clara que devemos nos separar. Agora, há um centro nisso. O profeta uma certa vez afirmou: separe-te do pecado e não do pecador. Quando isto é possível, o irmão Branham tinha bons amigos. Ele chegou até a casar com pessoa católica, pessoa testemunha de Jeová, respeitava a fé da pessoa, o sentimento religioso da pessoa. Mas esta recomendação do profeta, separe-te do pecado e não do pecador, ela é praticada até onde é possível. Porque às vezes o pecador está tão misturado com o pecado, tão inseparável do pecado, que não há como você afastar-se dele sem se afastar do pecado. Não há como você afastar-se do pecado sem afastar-se dele, melhor dizendo. Ou então ele se afastaria de você. Há até quem diz: depois que o fulano virou crente,
Porque o que comumente eles dizem é isso, né? Depois que o fulano virou crente, mudou de religião. Quando na verdade o que acontece é uma mudança de vida. É porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Então, dizem eles, depois que o fulano virou crente, ficou até chato ir em sua casa. A gente não pode mais ter aquelas conversas que antes a gente tinha, aquelas piadinhas apimentadas, conversas acerca de determinados acontecimentos, o que está acontecendo no futebol, o que está acontecendo no mundo dos artistas. Por quê? Ela vai conversar com você, irmã, acerca daquela novela tal, daquele lance da novela. Você está desinformada porque você não acompanha a novela. Não há reciprocidade. Você não tem assunto naquele campo. E como o assunto dela não serve para você, às vezes o teu assunto não serve para aquela pessoa também. Você vai falar de Jesus para ela, falar que a vinda do Senhor está perto, ela reputa isso como um fanatismo religioso. É aí onde muitas vezes acontece a separação. Parentes, pessoas que eram amigas, se afastam de você, não querem mais a tua companhia, mas em compensação Deus te dá outros amigos. Deus te dá outros amigos. Você perde aquele amigo que ia contigo a um salão de sinuca, você perde aquela amiga que ia contigo a um salão de beleza cortar o cabelo, mas você ganha verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, né? Que vêm contigo à igreja, com as quais você tem prazer de se relacionar. Isto é realmente maravilhoso.